O vídeo começa com o Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, e depois dela falar o seu nome, ele pergunta para onde ela vai. E ela responde que está indo encontrar com sua amiga. Ele então fala que achou ela muito bonita e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele então pergunta se ela não pode passar o seu telefone para ele. E fala que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Porém, a mulher fala que ela é comprometida e que não pode passar o seu número. Ela fala que ela tem que ir embora e sai caminhando. Ele a deseja uma boa tarde e vai na direção da sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro de 2 milhões de reais e vai atrás dele toda arrependida, perguntando se o carro é dele. O Naya confirma que sim e fala que ele tem as chaves do carro. Ele então pergunta o que está acontecendo e ela responde que ele pode conversar com ela agora. Ele então pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que aprecia muito. Ele então desce do carro e pergunta por que ela estava agindo daquele jeito estranho com ele. E ela fala que ele era um estranho e não o conhecia. Ele fala que não gostou do jeito que ela estava agindo com ele e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira e pede desculpas por ter sido rude com ele. O Naya fala que tudo bem e fala que está tentando encontrar lugares legais aqui na cidade e ia perguntar se ela podia acompanhar ele. E ela fala que sim. Ele então chama ela para entrar na sua Lamborghini e ela não perde tempo e entra no carro de luxo com ele. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, papo vai, papo vem e o Naya pergunta por que ela mentiu que tinha namorado. E ela responde que fala isso quando ela fica com medo de conversar com estranhos, mas que ela já viu agora que ele é de confiança. Em seguida, ele pergunta se ela é de Houston e ela responde que sim. O YouTube pergunta qual lugar bom que tem aqui para eles irem agora. E ela responde que tem um restaurante aqui perto muito bom. Os dois então combinam de almoçar juntos. O Naya fala para ela que depois deles almoçarem juntos, eles podem ir para a cobertura que ele tem aqui no centro da cidade. E novamente a garota topa e aceita o convite dele. Ele então fala que gostou muito dela e pergunta se ela gostou dele também. Ela responde que achou ele muito fofo e que eles podem se conhecer melhor. E daqui pra frente não se sabe o que rolou e comentem aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá linda e em seguida ele fala seu nome e se apresenta pra ela. Ele então fala que gostou muito das tatuagens dela e fala também que queria fazer uma tatuagem e pergunta onde ela fez. E ela responde que fez com um amigo dela. Em seguida, ele pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é da Flórida. Ele então fala que está perguntando porque eles poderiam se conhecer melhor e que ele gostou da vibe dela. Ela responde que ele não faz o tipo dela. O London então pergunta qual que é o tipo dela. E ela responde que com certeza não é o dele. O youtuber então fala que ela está julgando o livro pela capa e a deseja um bom dia e vai na direção do seu Corvette. Quando ela vê que o indivíduo está de nave, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse. Ele fala que sim e pergunta o porquê. E ela fala que ele tem um ótimo carro. O London então pergunta o que ela quer e ela pergunta se ele ainda quer sair com ela. O London dessa vez fala que ela disse que ele não faz o tipo dela e que ela estava sendo muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que sabe que errou e exagerou com ele.
O London então fala que ele está indo embora porque ele não faz o tipo dela. Ela pede para ele passar um número para ela para eles manterem um contato e se conhecerem melhor. Ela fala que eles poderiam se dar muito bem juntos. O London então fala que ok e pega o telefone dela e anota o seu número. Ele fala que agora ela tem o número dele. Ela então pergunta se ele tem certeza que não quer sair com ela agora. London então fala que se ela quiser, ela pode entrar no carro com ele agora. Ela não perde tempo e entra no Corvette de London. Dentro do carro, ela começa a alisar o London e fala que eles podem ir para o shopping para ele comprar roupas para ela e que ele vai ser bem recompensado. Porém, o youtuber fala que não tem nenhum motivo para ir para o shopping gastar dinheiro com ela, sendo que ele acabou de conhecer ela agora. Ela fala que ela pode ser muito generosa com ele. London fala que ela tinha dito que ele não fazia o tipo dela e mudou de ideia depois que viu o seu carro. Ele fala que ela mostrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro e que não quer mais perder o seu tempo com ela. Ele fala pra ela descer do seu carro porque ela já perdeu a sua chance de sair com ele. Ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nai abordando essa bela mulher em frente à sua Lamborghini. Ele elogia ela e fala que ela tá linda demais e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Ele fala que ela tem um rosto lindo e um corpo muito bonito. E em seguida ele pergunta de onde ela é. E ela fala que é de Houston. Nai fala para ela que ele acabou de mudar para a cidade e faz 3 dias que ele está tentando fazer novas amizades. E fala que ela parece ser muito legal. A garota agradece o elogio. Em seguida, ele pergunta se ela tem Instagram e passa o telefone para ela anotar o seu Insta. A garota, muito gentil, passa para ele o seu Insta. Então, ele pergunta para ela se ela tem namorado ou se ela está solteira. Ela responde que não tem namorado. Nai pergunta por que ela está solteira e ela responde que prefere estar sozinha no momento. Então ele pergunta o que ela faz da vida e ela fala que trabalha com fotografia. Nai fala que depois quer tirar algumas fotos com ela e ela fala que tudo bem. Em seguida ele chama ela para vir almoçar com ele. Ela topa, aceita o convite dele mesmo sem saber que a Lamborghini era dele. E depois dela ver o carro dele, ela fica muito impressionada com o carro e comenta que o carro dele é muito bom. Depois de um bom papo descontraído dentro do carro, ele chama ela para descer com ele. Ele fala que está fazendo um teste e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que está fazendo um teste para ver se ela ia ser uma garimpeira de ouro. E fala que ela passou no teste e foi muito humilde com ele. Ela fica muito surpresa com o teste e fala que bom que ela passou. Então, depois de pegar o número dela, ele se despede e fala que depois entra em contato com ela para marcarem de saírem. O vídeo começa com TK abordando essa morena. Ele tenta conversar com ela, porém ela não demonstra muito interesse em falar com ele. Ele até pede para pegar o número dela e marcarem alguma coisa para fazer qualquer dia. Mas a garota fala que ele não faz o tipo dela e que ela gosta de mulher. TK fica meio sem graça, mas tenta contornar a situação, dizendo que eles poderiam sair com suas amigas. Em seguida, ela fala que já tem sua namorada. TK então fala que ele também está tentando arrumar uma namorada. Além disso, ele fala que gostou muito do visual dela e que gostaria de pelo menos uma chance para se conhecerem melhor. E a garota continua não mostrando nenhum interesse em conversar com TK
e ele pede para ela esperar só um pouco que ele quer falar rápido com ela. Então ele pega na mão dela e se apresenta. Então TK fala que pode levá-la para sair hoje à noite e assim mostrar para ela que ele pode levar ela nos melhores lugares que ela quiser. Porém, a garota fala que não quer mais ouvir esse papo brega e já está de saco cheio e tenta sair andando com seu carrinho. Mas, inexplicavelmente, na hora que TK aciona o alarme do seu Corvette, é aí que a mágica acontece. A garota vem na mesma hora falar com ele, demonstrando total interesse em TK. Então ela vem até ele com aquela cara mais lavada do mundo e fala que agora ele conseguiu chamar sua atenção. TK pergunta como assim e diz que ela acabou de deixar claro que ele não tinha nenhuma chance com ela. A mulher fala que achou que ele era um pobre coitado e acabou julgando mal, mas que agora ele pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Então, TK pergunta se ela tem mesmo namorada ou se era só papo furado. A garota fala que está solteira e que não tem compromisso e só disse aquilo porque estava com pressa. Na sequência, TK diz que vai descer do carro e fala que vai abrir a porta para ela entrar porque ele é um cavaleiro. O interesse da mulher é tanto que ela não perde tempo e se senta no Corvette sem pensar duas vezes. Dentro do Corvette, indo à parte que interessa, TK fala pra ela que está claro que ela só quer sair com ele por causa do carro e que ela é uma garimpeira de ouro e que ele não vai perder o seu tempo com ela e só queria ver até onde ela iria chegar. Ele fala pra ela descer do carro porque ele não namora mulher interesseira. A garota pergunta se ele vai fazer isso mesmo com ela porque eles poderiam se conhecer melhor. Então TK fala que a única coisa que ele quer agora é que ela desça do seu carro. Então ela desce do carro e chama ele de brega e sai xingando, mas acaba se dando mal. Ela fala que o carro dele deve ser alugado e não passa de um pobre coitado, e só com um carro de luxo mesmo que ele teria chance com ela. TK dá risada da cara dela e a deseja um bom dia. O vídeo começa com Kilo abordando essa morena em um posto de gasolina. Ele pergunta se pode fazer companhia para ela, porque ele achou ela muito linda. A garota fala que não o conhece e manda ele embora. Então ele fala que tudo bem e se despede e caminha até sua BMW. E não demora muito para a garota mudar de ideia e vir atrás dele. Então ela pergunta como que ele tem um carro desse. Ele explica que ele é um empresário e tem sua própria empresa. A garota começa a ficar interessada e pergunta se ele tem namorada. O youtuber responde que não, que ele está sozinho no momento e por isso gostaria de uma companhia para hoje à noite. A garota fala que pode ser sua companhia, mas o youtuber fala que ela o rejeitou há minutos atrás. Ela explica que tinha ficado com medo, mas que agora já viu que ele é um cara legal. Então ele pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele. Ela fala que sim, só que tem uma condição, que depois que eles irem almoçar, ela quer ir no shopping para fazer compras. O youtuber fala que tudo bem e manda ela entrar no seu carro. Ela não perde tempo e entra na mesma hora e fica achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia e entrou no seu carro fácil desse jeito. Ela fala que viu que ele é um homem de sucesso e gostou dele. O
O youtuber fala que precisa dizer a verdade para ela e pede para ela descer do carro com ele. Então ele fala que não vai mais sair com ela, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais nada com ela. Ela fica meio envergonhada e fala que é ele que vai sair perdendo e vai embora. O YouTube entra na sua gloriosa BMW. O vídeo começa com o youtuber Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua BMW i8. Ele aborda essa garota e pergunta como ela está e para onde ela estava indo. Ela fala que está bem, mas está com pressa. Ele então pergunta qual o nome dela e se apresenta e diz que se chama Nate. Porém, ela responde que o nome dele não interessa para ela e fala que está ocupada. O youtuber então fala que gostaria apenas de conhecê-la, mas ela fala que ela não quer conhecê-la e ele já deveria ter percebido que ele não faz o tipo dela e fala para ele conhecer outra pessoa. Nate então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela fala que ele está fazendo ela perder seu tempo e que ela está sem paciência. O youtuber fala que ela não precisa tratar ele assim, que ele só está tentando ser educado com ela e nada mais. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. Ela nem espera ele terminar e fala que está noiva e manda ele cascar fora. Então, como a última cartada, ele pergunta se não pode, pelo menos, pegar o Instagram dela para eles se conhecerem depois. Mas a mulher fala qual parte que eu estou noiva, você não entendeu, e fala que vai chamar a polícia para ele. Então, o Nate deseja uma boa tarde e vai em direção à sua BMW e abre a porta da máquina. E ela já vem correndo, pedindo para ele anotar o número dela. E magicamente o noivo já desapareceu. E sem nenhuma enrolação, Nate chama ela para eles conversarem dentro do carro. E lá é onde que o Nate não deixa barato e coloca os pingos nos i. Dentro do carro, ele pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele. Ela pede desculpas e fala que olhou a hora errada, estava com pressa e que ela vai se redimir com ele. Então, o Nate pergunta se é difícil dela dizer o nome dela para as pessoas. Ela fala que não e fica sem graça e pede desculpas. Então, nessa hora, ele fala que ele não está gostando da energia que ela está passando para ele. Ela então pergunta qual energia e ele responde que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que não quer mais nada com ela. Então ele pede para ela descer do carro. E ela desce e sai reclamando, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele inicia uma conversa com essa garota e pergunta o nome dela e se apresenta para ela. Então ela fala que se chama Mary e London fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito e fala que ele é um cara legal. Então London pergunta se não pode conhecê-la melhor e eles saírem para beber juntos. Ela fala que não, que ela está indo embora. Então ele pergunta se ela tem namorado ou se ele não faz o tipo dela. A garota responde que é as duas coisas e tenta sair andando. Então London vai até o seu Corvette e a garota, que já estava indo embora, volta e vem perguntando se o carro é dele e se apresenta. London fala que sim, que ele tem as chaves do carro e pergunta se ela gostou. Depois dela falar que sim, ele pergunta o que ela quer com ele.
London então fala que agora eles estão começando da maneira certa e pergunta se ela quer conhecê-lo agora. Ela então pergunta se ele tem muito dinheiro. London fala que é claro que ele tem dinheiro, que é só ela olhar para o carro dele. London então fala que ele é novo na cidade e está procurando um restaurante para comer. A garota auto se convida para ir com ele. O YouTube então fala que vai deixá-la escolher o local para eles comerem. Então ele chama ela para entrar no carro com ele e ela vai achando que vai se dar bem com o London. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gosta de fazer e ela responde que gosta de fazer compras no shopping e pede para ele levar ela no shopping porque ela está precisando fazer algumas compras. London então fala que vai levá-la sim, mas antes ele quer escrever algo no celular dela e pede ela para passar o telefone para ele. Então ele pega o celular dela e escreve alguma coisa no celular. Em seguida, ele passa o telefone para ela e pede ela para ler em voz alta. Então ela lê: "Eu sou uma garimpeira de ouro". London então fala que ela mudou de ideia só porque viu o carro e manda ela descer e fala que não quer mais nada com ela. Ela desce sem graça e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o YouTube Florida Made abordando essa garota em uma espécie de pracinha. Ele chega nela e pergunta se pode chamar a polícia. Ela não entende nada e pergunta chamar a polícia por quê. Então ele diz a ela que ela acabou de roubar seu coração. A garota começa a rir da cantada do YouTuber e ele pergunta se a cantada foi boa e ela fala que sim. Então ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não. Ele então pergunta se ele é feio ou algo do tipo, e ela fala que não, que é porque ela não quer um relacionamento agora. Florida então fala que ele só queria conhecê-la melhor e fazer amizades, mas a garota continua não dando muita bola para ele e na maior má vontade fala que não está interessada. Ele fala para ela que ele ganhou muito dinheiro com sua empresa e quer aproveitar a vida agora do lado de uma pessoa bacana. Mas a garota não acredita no que ele fala e diz que ele já está atrapalhando. O YouTube pergunta se ela não pode pelo menos passar o seu Instagram e ela fala novamente que não e fala que se ele não for embora agora, ela vai chamar a polícia. Ele então fala: "Calma, garota, não precisa disso, já estou indo embora e não vou atrapalhar mais". Então ele a deseja um bom dia e caminha até a sua McLaren. E é aí que a mágica acontece. A garota vê a burrada que estava fazendo e vem correndo atrás dele ao ver que o cara está de nave. Ela pergunta se o carro é mesmo dele ou se é alugado. Ele fala que ele tem os documentos do carro e que o carro é dele. O YouTuber fala que não quer incomodá-la e não quer que ela chame a polícia para ele e fala que já está indo embora. A mulher pede desculpas por ter sido rude com ele e que ela não deveria ter agido assim. Então ele fala que aceita as desculpas dela. Em seguida, a garota pergunta com que ele trabalha para ter um carro de luxo como esse. Ele fala que tem uma empresa de supermercados e que ele é um dos acionistas e que agora ele já está milionário. Em seguida, ele convida ela para vir almoçar com ele
e inexplicavelmente ela aceita o convite dele e entra na McLaren. Lá dentro da McLaren, depois de alguns minutos de conversa, ele fala para ela descer do carro, que ele precisa dizer algo a ela. Mas a garota fala que não quer descer do carro porque é muito confortável. Então, ele dá a volta, abre a porta da McLaren e pede para ela descer do carro. Então, ele fala que não vai sair com ela porque ela é uma garimpeira de ouro e ele não sai com interesseira e fala que ela perdeu sua chance quando o desprezou. A garota tenta convencê-la a dar uma chance para ela, mas sem sucesso ela vai embora. E depois ela, inconformada, ainda volta para tentar convencê-lo novamente a sair com ela. Porém, ele acelera o carro e deixa a interesseira falando sozinha. O vídeo começa com Joel se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Assim que passa uma bela jovem, Joel aborda e fala que ela não precisa ter medo. Quando ela chega perto, ele fala que ela é linda demais e pergunta se ela não teria $20 para ele poder almoçar e cortar o seu cabelo. Então ela tira $50 e entrega a Joel. Ele agradece dizendo que aprecia muito a generosidade dela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. A garota fala que sim, que ela está namorando. Então, Joel fala que só queria conversar um pouco porque as pessoas sempre o ignoram e acha que ele estragou sua vida porque ele quis e virou um sem-teto. Então ela fala que tem alguns minutos para conversar com ele. Joel pergunta a ela quanto tempo ela está namorando e ela fala que já faz mais de um ano. Então ela pergunta por que ele está nessa situação. A seguir, Joel explica para ela que ele tinha muito dinheiro e era muito rico, e que ele é viciado em apostas e que perdeu todo o seu dinheiro em um cassino, e que sua mulher até chegou a se separar por causa do vício. Ele fala que a única coisa que restou para ele foi o seu carro, e desde então ele dorme no seu carro e gosta de pegar um ar fresco aqui nesse lugar. Depois de alguns minutos de conversa, Joel devolve para ela os $50. Ele fala que na verdade ele não é um sem-teto e que ele é um youtuber muito grande e famoso, e que faz vídeos para pegar garimpeiras de ouro, mulheres interesseiras, e que ela passou no teste e que ela não foi interesseira. A garota fica surpresa com o que ele revela. Então Joel chama ela para conhecer a sua Lamborghini. E ver sua real condição financeira. Joel a convida para entrar na Lamborghini e mostra para ela a câmera que está gravando e a garota fica muito surpresa. Então, dentro do carro, Joel explica para ela que se ela não tivesse o ajudado, ele iria se levantar e ir em direção à sua Lamborghini. E se ela mudasse de ideia e mostrasse interesse e visse falar com ele, que ela seria uma interesseira. Mas ela já o tratou bem desde o começo e foi muito generosa com ele. Joel fala que ela é uma mulher genuína e chama ela para ir na frente do carro. Então Joel, olhando para a câmera, fala que ela deu $50 e foi muito gentil com ele e passou no teste. Ele pede para ela falar seu Instagram para seus seguidores seguir ela na rede social. E termina o vídeo falando que ela é um exemplo de mulher a ser seguido e que o dinheiro não é tudo na vida. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos pro próximo vídeo.
O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari branca. Ele aborda a loira e pergunta como ela está e qual o seu nome. E ela fala que se chama Bianca. Nate então fala que é um prazer conhecê-la e que ele se chama Nate. E pergunta para onde ela vai. Ela responde que está indo encontrar com alguns amigos. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não, porque ele não faz o tipo dela e fala que o tipo dela é um cara rico. Então, Nate se despede e vai em direção à sua Ferrari. E na hora que a garota vê a máquina do youtuber, a mágica acontece e ela volta imediatamente para falar com ele. E vem dizendo que o carro dele é muito bom. Ela então pergunta se o carro é dele. O youtuber responde que sim e pergunta se ela gosta e fala que está combinando com a roupa dela. A garota fala que a Ferrari dele é muito linda. Então ela pergunta se ele não pode levar ela para dar uma volta para eles se conhecerem melhor. O youtuber fala que pode sim, mas pergunta se ela não vai mais encontrar seus amigos. Ela responde que não, que agora ela quer sair com ele. Dessa vez, Nate pergunta se pode pegar o número dela e ela fala que sim. Ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Nate então pergunta se ela tem mesmo namorado e ela responde que não. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Ela entra no carro achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. E dentro do carro, resumindo, o YouTube pergunta por que ela estava sendo tão distante com ele na hora que ele foi falar com ela. Ela responde que ela ficou nervosa e sempre os caras mexem com ela. Então, depois que ela viu o seu carro, ela ficou impressionada e viu que ele é um homem de verdade. Nate então pergunta se ela não ficou nervosa quando viu o seu carro. Ela fala que não, que ela gostou muito do carro dele. Nessa hora, o youtuber fala que pensou melhor e acha melhor ele não sair com ela. A garota pergunta por quê. Ele responde que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ela não queria nada com ele e agora só quer sair com ele por causa do carro. Ela tenta negar e fala que não é garimpeira, mas o Nate fala que é sim e manda ela descer do carro. Ela desce do carro, fala que ele é um idiota e que o carro dele é alugado, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Charlie abordando essa bela jovem para tentar fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa perguntando onde fica um bom restaurante na cidade. Ele fala que é novo no lugar e está tentando almoçar em um bom restaurante. A garota fala que pode tentar ajudá-lo. Então ele fala que está de férias e está na cidade para tentar relaxar um pouco. Em seguida, ele pergunta o que ela faz. Ela fala que trabalha com imobiliária. Então ele fala que trabalha com criptomoeda e faz NFTs. Ela fala que não sabe o que é um NFT. Então ele explica que são cards digitais que podem ser vendidos online e que valem muito dinheiro. Na sequência, ele pergunta se ela está solteira e ela responde que sim. Então ele pergunta se ela pode passar o seu número para ele. Ela fala que sim e passa o contato para o youtuber. Então ele convida ela para vir almoçar com ele e ela topa e aceita o convite. Então eles vão caminhando até o carro dele que está ali na frente e ele fala que esse é o meu carro. A garota fica muito impressionada com a BMW i8.
Ele fala que esse negócio de NFT dá muito dinheiro e ele está ficando bem rico. Ele também fala que tem uma Lamborghini, uma McLaren e deixa a garota ainda mais impressionada. Então, ele pergunta se ela gosta da cor da BMW. Ela fala que ela é bem feminina e gosta da cor rosa, mas que a cor do carro também é muito bonita. Então ele fala que vai levá-la para almoçar com ele e que ela vai gostar ainda mais do carro. Mas ele chama ela e fala que precisa dizer uma coisa para ela. Ele fala que tem que dizer a verdade. Então ele explica que ele é um youtuber famoso e que está gravando um vídeo para pegar a garimpeira de ouro. Porém, ela passou no teste e foi muito gentil e genuína com ele, e que ela não foi interesseira. Então ele mostra para ela a câmera e fala que tudo está sendo filmado para o seu canal no YouTube. Em seguida, ele chama ela ali atrás e fala para ela dizer o seu Instagram para os seguidores dele seguirem ela lá na rede social. Então ele termina o vídeo dizendo que ela foi sensacional e fala que vai levá-la para almoçar com ele agora e dar uma volta em seu carro. E chama ela para entrar na máquina. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o YouTube TK em um papo bem descontraído com essa morena. Ele pergunta se pode dar uma carona para ela e ela responde que não o conhece e não sabe se estaria segura com ele e que ela mora logo ali na frente e sendo assim ela não precisa de carona. TK pede desculpas e fala que começou mal e pede desculpas para ela. Ele fala que seu nome é TK, se apresenta para ela e pergunta qual o nome dela. Ela diz a ele que se chama Melry. Então o youtuber fala que está tentando conhecê-la melhor e que ele gostou dela e que ela chamou sua atenção. E fala que ela tem razão de não aceitar carona de estranhos. Então ele pergunta se ao menos ele pode pegar o seu número de telefone, pois ele pode se conhecer melhor e ela vai ver que ele é um cara muito legal. Ela diz a ele que talvez ela passe seu número para ele, dependendo da conversa que eles tiverem, se for agradável para ela. Então TK pergunta para ela qual a programação dela de hoje e pergunta se ela tem algum compromisso. Ela o responde que não tem nenhuma programação para hoje e que se ele quiser eles podem sair para fazer alguma coisa. TK então fala que está ótimo para ele e que ele estava trabalhando e por isso está com essas roupas, mas que ele vai passar em sua casa para se arrumar adequadamente. Ela pergunta em qual lugar que ele vai levá-la. E TK fala que ela pode escolher o melhor restaurante que ele vai pagar para ela. Ela fala que quer comer frutos do mar e uma comida diferente. Então TK toca na mão dela e fala que vai fazer o dia dela ser tão especial quanto ela. Então ele fala para ela vir com ele até o seu carro para eles irem até a sua casa para ele trocar de roupa. Então, quando ela acha que o carro dele é aquele carro simples e barato ali da frente, ele fala para ela que o carro dele é esse Corvette. E a garota fica muito impressionada com a nave do TK. E a seguir, ele fala para ela entrar no carro para ver como é bom o carro dele. Dentro do Corvette, a garota pergunta como que ele consegue ter um carro assim, trabalhando como operário de uma obra. Então TK explica para ela que ele é o engenheiro-chefe da obra e que está vestido assim porque faltou funcionário na sua equipe. E fala com ela que ele não liga muito para roupas e para ele tanto faz como ele está vestido ou se está como um simples operário.
A seguir, ele pergunta por que ela foi gentil com ele e lhe deu muita atenção, mesmo quando ela não sabia que ele tinha um carro de luxo igual o Corvette. Ela fala que achou ele divertido e que gostou de conversar com ele. Então TK explica que ele está fazendo um teste para o seu canal no YouTube para saber se ela era interesseira. Então ele fala que está gravando e mostra a câmera para ela e fala que tem um cameraman ali filmando. Então ele fala que ela foi muito gente boa com ele, diferente das outras mulheres que são muito interesseiras. Ele chama ela para descer do carro para dar um oi para a câmera. Então TK encerra seu vídeo falando que ela não foi uma Gold Digger e que é uma mulher genuína, e fala que o Instagram dela está na descrição do vídeo do canal do TK. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. E vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com Charlie abordando essa jovem para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta se ela não gostaria de beber um drink com ele. Porém, a garota diz a ele que não fala inglês, que ela só fala espanhol. Mas o YouTube é esperto e diz a ela que ele fala um pouco de espanhol e pergunta o nome dela. E depois dela falar o seu nome, ela fala que precisa ir embora porque ela está atrasada. O YouTuber pede o telefone dela, mas ela diz que não. Então ele fala que vai deixá-la ir embora e abre a porta do Corvette. E é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e fala que é muito bom e demonstra interesse. Então ele confirma que o carro é dele e ela pergunta o que ele faz para ter tanto dinheiro. Ele diz a ela que trabalha com NFTs e ganha muito dinheiro com suas artes e deixa a garota muito impressionada. Então ela fala que eles podem sair para tomar uma bebida juntos e agora é ela que demonstra interesse em sair com o cara. Depois do YouTube concordar com ela, ele chama a garota para ver como é o interior do seu carro. E é claro, ela não perde tempo e entra no carro mostrando muito interesse. Na sequência, ele pergunta para ela, de uma nota de 1 a 10, qual nota ela dá para ele. E é claro, ela fala que 10. Em seguida, ele fala que tem outra pergunta e diz a ela porque ela não queria falar com ele e depois que viu seu carro mudou de ideia e veio até ele. Ela fala que gostou do carro. O YouTuber fala que é porque ela é uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais nada com ela, porque ele não sai com garimpeira. Ela tenta se explicar, mas o YouTube não aceita sua justificativa e ela vai embora e acaba se dando mal. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota em um posto de gasolina para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar que está bem e que se chama Michelle, Joel pergunta o que ela está fazendo e ela responde que está dando uma volta para relaxar. Em seguida, Joel e seu amigo perguntam se ela tem um namorado ou um homem. Ela fala também que não e que ela não está procurando e deixa claro que não está afim. Em seguida, Joel elogia as tatuagens da garota e pergunta se ele pode falar com ela apenas alguns minutos. A garota fala que tem que ser rápido porque ela está com pressa. Joel então pergunta se ela tem algumas amigas. A garota responde que sim e pergunta por quê. O amigo de Joel pergunta se elas são tão bonitas igual ela. A garota fala que só tem amigas lindas e bonitas. Em seguida, Joel pergunta qual o Instagram dela para eles seguirem ela na rede social.
Na sequência, depois dela passar o Instagram, Joel pergunta se ela não pode passar o telefone para eles se conhecerem melhor. A garota fala que o telefone ela não irá passar e que ela não está interessada em conversar com eles e fala que já tem que ir embora. Então Joel e seu amigo vão em direção à sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê a máquina de Joel, ela vê a burrada que ela está fazendo e muda de ideia totalmente e vem falar com ele perguntando se o carro é dele. Joel confirma que sim. Depois de alguns minutos de conversa, Joel agora pede o número dela e consegue sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele pergunta com que Joel trabalha e ela fala que faz de tudo um pouco e que ganha dinheiro com sua empresa e também trabalha com criptomoedas e que ele e seu sócio estão de férias dando uma relaxada. Então Joel pergunta com que ela trabalha e ela responde que ela é dançarina. Então o amigo de Joel fala que já tinha percebido isso. Nessa hora, Joel fala que ele tem o número dela e que ele vai ligar para ela para eles saírem juntos e fala que mais tarde liga para ela. A garota concorda e fala que vai ficar esperando ele ligar. E dessa vez, Joel não resistiu à garimpeira. E parece que ela passou no teste, né? Porque o Joel não quis chamar ela de interesseira. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Nai abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela está e fala que ela é linda demais. A garota agradece o elogio. Então ele pergunta o que ela está indo fazer. E ela responde que está indo almoçar em um restaurante aqui perto. Nai pergunta o nome dela e se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la. E elogia as roupas que ela está vestindo e fala que está combinando com a roupa dele. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está tentando enturmar e conhecer pessoas novas e gostou de falar com ela. Na sequência, ele pede para ela anotar o número dela no telefone dele e passa o telefone para ela. Então ele pergunta de onde ela é e ela responde que é de Ohio. O YouTube fala que também é de Ohio e que agora ele está trabalhando na cidade. O YouTuber fala que quer fazer amizades e pergunta se ela pode ser sua amiga. Ela fala que sim e que ela também gosta de fazer amizades. Então Nai pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ele então pergunta por que não e ela fala que ainda não encontrou a pessoa certa e ele fala que ela está coberta de razão. Em seguida, Nai fala que também está indo almoçar e convida ela para ir com ele. Ela topa e entra no carro com ele e fica surpresa ao ver que ele tem uma Lamborghini e fala que o carro dele é muito bonito. E pelo visto ela não está sendo interesseira e vamos ver o final do vídeo. Dentro do carro, resumindo, eles conversam sobre o trabalho dela, que ela tem uma empresa de modelagem. Em seguida, o YouTube pergunta quanto tempo que ela está em Houston, e ela fala que já tem 5 anos. E depois de alguns minutos de conversa, ele chama ela para descer do carro e fala que tem que dizer uma coisa para ela. Então a garota desce com ele do carro. Então, ele fala que na verdade ele é um youtuber famoso e grava vídeos para o YouTube e que ele estava testando se ela ia ser uma garimpeira de ouro e que ela passou no seu teste. Ele mostra para ela a câmera que está gravando e fala que ela foi muito legal e simpática com ele e que os inscritos dele vão gostar do vídeo que ela aparece porque ela é uma mulher genuína.
Então ele fala que vai levá-la para almoçar, para eles conversarem e se conhecerem melhor, porque ele gostou dela. E temos uma garota que passou no teste. O vídeo começa com London abordando essa jovem. Ele fala que ela é linda demais e pergunta como ela está e se apresenta para ela. E fala que é um prazer conhecê-la. Ela fala que está bem. London pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo para casa de um amigo de negócios. Em seguida, London fala que é da Nigéria e é novo na cidade e fala que está precisando de uma pessoa para tomar conta dos seus negócios e pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela fala que ele parece ser um pouco agressivo e é melhor não passar o telefone para ele. O youtuber fala que só queria conhecê-la. O youtuber pergunta se ela tem namorado. Ela fala que sim, que está quase casando. Ele então pede novamente o número dela. Ela então fala que pode passar o Instagram. Então ele fala que vai pegar o seu telefone no carro e caminha até a Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. Quando a mulher vê que o cara está de nave, ela vai até ele e pergunta se esse é o seu carro. London fala que tem as chaves e que o carro é mesmo dele. Então, ela fala que ele pode pegar o número dela agora. Porém, London a questiona sobre o seu namorado. Ela fala para ele não se preocupar com isso agora e que isso não importa. Porém, London fala que vai deixar ela ir embora pro lugar que ela estava indo porque ela não queria falar com ele. Então, ela pede para ele esquecer a conversa que eles tiveram e pergunta se ele não vai deixar ela entrar no carro. Então, London abre a porta da Lamborghini e ela entra na máquina sem pensar duas vezes. Dentro do carro, depois de alguns minutos de conversa, London pergunta qual o homem ideal para ela. A garota responde que ele teria que levá-la para jantar em restaurantes chiques, pagar para ela maquiagem, pagar para ela para fazer as unhas, arrumar o cabelo e várias outras coisas. Então London fica irritado e fala que ainda nem a conhece e que isso são coisas de casamento e que ela está passando dos limites. Em seguida, London fala para ela que há minutos atrás ela nem queria falar com ele e disse que tinha namorado. E foi só ver o carro dele que ela queria sair com ele por causa do carro. Ele mostra para ela a câmera e fala que está gravando e que ela é uma interesseira e manda ela sair do carro. A garota dá um tchauzinho e sai rindo de forma irônica e fala que ele é um babaca. London fala que ela é uma garimpeira e a deseja um bom dia. O vídeo começa com Naya abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele pergunta se pode ajudá-la e depois dela falar que não precisa, ele pergunta o nome dela. A garota fala que isso não importa. O youtuber fala que só está tentando conhecê-la e pergunta por que ela está sendo rude com ele. E ela responde que só não quer falar seu nome para ele. Ela fala que não o conhece e que não quer falar com ele. Naya fala que ele é novo na cidade e está procurando uma parceira para ajudar a gastar sua fortuna. A garota fala que ele não aparenta ter dinheiro e que ele está vestido de forma simples e não acredita no que ele está falando. O youtuber convida ela para sair com ele no encontro. Ela responde que não sai com qualquer tipinho que chega nela assim, convidando para sair. Ele então fala que eles podem sair para beber um drink no melhor estabelecimento. Ele também pede para pegar o telefone dela, mas ela fala que não e manda ele ir embora. Sendo assim, Naya vai em direção à sua Lamborghini e magicamente ela muda de ideia e vai atrás dele perguntando se o carro é dele.
Então ele confirma que o carro é dele e fala que tem as chaves. Ela fala que a Lamborghini dele é muito bonita. Ele pergunta se ela já andou em um carro desses antes e ela responde que nunca, mas quer sair com ele agora. Porém ele questiona dizendo que ela não estava interessada e ela responde que era só brincadeira e que ela ia dar uma chance para ele. Então ele convida ela para entrar no carro e continuarem a conversa lá dentro. E depois que a mágica já está feita, ela aceita e entra na Lamborghini achando que vai se dar bem com o cara, só porque ele tem uma Lamborghini e aparenta ter dinheiro. Então, dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que não sabia que ele era um cara tão importante e pede desculpas. Ele então fala que acha que ela quis sair com ele só por causa do carro. Ela fala que o carro ajudou também e admite ter gostado muito do carro. Então ele pede para ela verificar se o farol está funcionando. E na hora que ela vai falar com ele que tá tudo bem, o YouTube arranca a Lamborghini e chama ela de garimpeira de ouro e acelera, deixando ela ali sozinha. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa garota e fala que ela está incrível, e em seguida ele pergunta se ela tem um nome. E a garota responde para ele que pergunta mais besta, que é claro que ela tem um nome, e pergunta o que ele quer com ela. Ele então fala que se chama London e achou ela muito linda e se apresenta para ela tentando pegar na mão dela. Porém, ela demonstra pouco interesse em pegar na mão dele. O YouTuber então pergunta se ela não está interessada em conhecê-lo. E ela responde que ela não quer arrumar dor de cabeça para ela agora. E fala que está procurando um tipo diferente de cara, onde claramente não seria ele. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Porém, ela fala que já disse que ele não tem chance com ela. O London então a deseja um bom dia e vai na direção do seu glorioso Corvette. E é nessa hora que ela vê que o cara está de nave e é aí que a mágica acontece. Ela, na mesma hora, pede para ele esperar e diz a ele que embora eles não se conheçam, eles podem se conhecer melhor. London então fala que era isso que ele queria, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. Ela então fala que eles podem sair juntos e dar uma volta no carro dele, mas London a questiona que ele ainda não tem o telefone dela. A mulher fala com ele que lá dentro do carro ela vai passar o telefone para ele, mas ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela fala que faz sim, que ela só estava sendo um pouco difícil. O London então pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que ela tá muito solteira. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro e fala que eles podem conversar mais à vontade lá dentro. Ela dá a volta e entra no carro sem pensar duas vezes, e vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, ela pergunta para onde eles vão. O London responde que ele quer conhecê-la melhor antes deles irem fazer alguma coisa. O London então pergunta para onde ela estava indo. E ela responde para ele que isso não importa, mas que ela está com fome e aqui perto tem um bom restaurante. O London fala para ela que acha ela muito linda, mas que sinceramente ela não queria nada com ele e não deu nenhuma moral. Ela então fala que resolveu dar uma segunda chance para ele e que agora eles têm que aproveitar o momento. E fala que também quer ir no shopping para fazer compras. Nessa hora, o London fala que não vai comprar nada para ela e nem vai aproveitar nenhum momento, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que foi só ela ver o Corvette dele que ela queria sair com ele. Ele fala que não sai com interesseira e fala para ela descer do carro. Ela tenta negar os fatos, mas desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like.
O vídeo começa com o Nayer, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que tá indo fazer um passeio. Ele então pergunta se ela mora aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la e que se chama Nayer. Em seguida, o Nayer fala que é novo na cidade, está tentando conhecer pessoas novas. Ele então pergunta se ela tem namorado, e a garota responde que sim, que ela tem namorado. Ele então pergunta por que ela está aqui sozinha, e ela fala que ele está trabalhando. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, porém ela responde que não e que tem que ir embora. Ele a deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini, e é nessa hora que a mágica acontece. Olha o que o carro de luxo faz com a garota. Na mesma hora, ela vai atrás dele, demonstrando muito interesse no cara. A garota pergunta se o carro é dele. O Nayer fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então fala para ele mandar dinheiro para ela, que assim ela passa o Instagram para ele. O Nayer questiona e fala que ele só queria conhecê-la e que não precisa pagar por isso. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela e que é uma coisa pessoal dela. Ele então fala para ela parar de joguinhos e pergunta se ela não quer conhecer ele melhor. E num passe de mágica, a garota responde que sim. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. E a mulher fica encantada com o carro e entra na mesma hora, achando que vai se dar bem com o Nayer, mas vamos ver o que isso vai dar. E comentem aí o que vocês estão achando do vídeo do Nayer. Dentro do carro, o Nayer pergunta por que ela entrou no carro dele se ela tem namorado. E ela responde que percebeu que ele pode cuidar melhor dela do que o namorado dela. Ele então pergunta por que ela não agiu assim quando ele tentou falar com ela e pegar seu Instagram. Ela responde que foi um pouco rude e pede desculpas para ele. E fala que ela pode se redimir muito com ele. Mas nessa hora, o Nayer fala para ela descer do carro porque ela é muito interesseira e fala para ela que não sai com garimpeira de ouro. A mulher acha ruim e fala que não é interesseira. Ele fala que é sim e que ela não é leal ao seu namorado e pede para ela descer do carro e ela desce e sai xingando o Nayer, dizendo que ele é um babaca, mas no fim acabou se dando mal.